Vem comigo! Hoje é dia de aprender a fazer esse caderno de arco-íris fofinho e de quebra aprender a cortar com faca de corte. E como colocar o YDO. Então já deixa aquele joinha para teacher e vamos nessa! Vamos precisar de um papelão e de uma impressão. Pausa estratégica para falar sobre a impressão. O que você precisa fazer quando for imprimir? A primeira coisa é deixar uma sobra de imagem. O que a gente chama no mundo gráfico de sangria. Então, aqui dá para ver bem. O formato do meu arco-íris é esse que eu marquei pontilhadinho para vocês. Logicamente que esse pontilhado não vai aparecer no final da impressão, mas é só para vocês conseguirem visualizar. Quando eu fizer o meu arquivo, eu tenho que deixar pelo menos de 0,3 a meio centímetro de sobra de imagem, porque quando eu for cortar, caso a minha faca vá um pouquinho para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ele ainda fique dentro do espaço e ainda fique com o desenho. Então, é muito importante fazer um arquivo com uma sangria. A segunda coisa, e tão importante quanto, é deixar as marcas de registro. A mesma distância que essa marca tem em relação ao desenho, a faca de corte também tem que ter em relação ao desenho. Então, quando você for fazer sua faca de corte, já pede para a pessoa deixar essas marcas para você estampadas, porque daí fica mais fácil. E se você não está entendendo nada até agora, fica calmo. Agora a gente vai para a parte prática e dá para entender tudinho. Marcas de registro impressas, agora a gente vai empastar esse papel, que nada mais é do que colar ele no papelão. Então, passa a cola branca bem certinho com o rolinho e aí vem com a espátula tirando todas as bolinhas. Ah, e se você quiser saber sobre impressão e iluminação, tem vídeo aqui no canal. É só clicar no ícone que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Vou pegar a minha base de corte, a minha régua e estilete e vou cortar bem naquela marca de registro. Bem rente, bem certinho, tem que ser super reta essa parte aqui, porque se você entortar aqui no corte, provavelmente você vai usar a faca de forma errada. O restante do excesso pode deixar, não vai ter problema nenhum. E essa é a faca de corte. Para você que não conhece, isso é uma faca. Essa parte que eu estou mostrando é exatamente a faca. Se você colocar o dedo aqui, ela corta, então tem que tomar bastante cuidado. Bom, e como é que eu consigo usar a minha faca de corte dentro do estúdio com equipamento que não é super caro? Eu utilizo uma máquina de corte e vinco como essa da foto. É legal falar que não é necessário você ter uma máquina de corte e vinco para conseguir cortar. Você pode mandar alguém fazer isso para você, mas principalmente para quem é de fora de São Paulo, da cidade de São Paulo, já fica um pouco mais difícil de achar quem faça isso. Então, esse é um jeito caseiro, mais eficiente de resolver esse problema. Então, vocês vão me perguntar, Rafa, no seu estúdio você faz como? Você manda cortar ou você corta internamente? E a resposta é depende do volume. Se eu for fazer acima de 40 unidades, eu já mando cortar fora, porque daí o frete e todos os outros custos envolvidos para terceirizar esse serviço compensam. Se eu vou fazer menos quantidade, se você está começando, super recomendo essa máquina. Mas vamos ao que interessa. Primeira coisa que a gente tem que fazer na máquina é ajustar ela. Então, eu coloco a minha faca de esgueio, giro a minha manivela e tento passar essa faca por dentro dos roletes. Se ela passar com muita facilidade, eu preciso apertar as manoplas. Senão, ela está ótima para fazer o corte no papelão. Ajeito meu desenho certinho, aí giro minha manopla e faço a faca passar. Normalmente na primeira passada não corta mesmo. Faço o caminho inverso, passando para o outro lado de novo a faca. E aí vai ficar assim. Você só precisa destacar o excesso. E como nesse método o desenho não sai sozinho da faca, é preciso deixar uns furos para depois você conseguir com o pincel ou qualquer pontinha desencaixar esse corte da faca.
E a mesma coisa que eu fiz com o papelão, que é a capa do meu caderno, eu também vou fazer com as folhas sulfites. Vou cortar várias ao mesmo tempo e muitas, porque em cada bloquinho, mais ou menos, eu deixo 50 folhas. Com tudo cortadinho, lembrando que a gente precisa da capa, do fundo e das folhas sulfites do meio. Agora é hora da gente fazer a montagem. E para iniciar a montagem, nós vamos precisar de uma máquina como essa, que chama-se Duplomatic, porque ela faz 2 trabalhos. Então, ela fura o seu material e também coloca o RO. Eu vou mostrar essas 2 etapas para vocês. Mas tem um truquezinho para conseguir fazer todos os furos no mesmo lugar. Se eu tentar colocar o meu arco-íris dentro dessa máquina, vai acontecer que cada vez que eu colocar, ele vai ficar de um jeito, porque o arco-íris ele não tem o formato orgânico como ele tem que ser mesmo. Então, o truque é o seguinte: pega aquela sobra da sua faca, refila um pouquinho, então tira o topo, e aí quando você for encaixar o seu arco-íris ou as folhinhas sulfite, você sempre vai encaixar nesse molde. Porque esse molde ele tem que bater na parte aqui de baixo e o arco-íris tem que encaixar até lá no fundo para que consiga cortar certinho. Aí é só baixar a manopla e efetuar o corte. Efetuado o corte em todas as peças, dá para perceber que quando a gente coloca tudo junto, o furo está exatamente no mesmo lugar. Tá certo que não ficou super bem alinhado, eu poderia ter alinhado melhor, mas todos os furos estão exatamente no mesmo local. E agora a gente só precisa colocar o IDO, que a gente vai apertar exatamente nessa parte da máquina. E para fazer isso, você pega então a sua ferragem, o IDO é esse metalzinho, e corta no tamanho que você precisa. Ajeito o meu bloquinho na ordem correta e depois a parte de cima eu mando ela lá para baixo. Ou você pode fazer isso na parte de baixo e mandar aqui para cima. Mas faça isso, é muito importante. Aí encaixo bem certinho na máquina e aperto com cuidado até uma pontinha encontrar a outra. E aí tá pronto, o seu IDO tá bem redondinho e bem lindo. É só desvirar a capa do caderninho, que pode ter certeza que nenhuma folha vai escapar. E olha que dica linducha! Para a festa do aniversário da Zoe, eu apliquei um BOPP holográfico para finalizar a impressão dos caderninhos. E dei uns pontinhos nesse caderno para que ele ficasse assim lindo e semifixo nessa mochilinha. A ideia era deixar o caderninho à mostra, mas facinho de ser arrancado para que os 2 elementos pudessem ser usados de forma separada. Não ficou uma gracinha? Então, se você curtiu, não esquece de deixar seu like e curtir o meu canal. Também deixa aquele comentário, é sempre bom saber o que vocês estão achando. Beijo, amo, tchau!